capítulo 12. Nós cantamos Tu és bom, Senhor, Tu és bom. E nós vamos falar sobre a bondade de Deus. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deixa eu ligar o meu celular para as minhas colas. Aleluia. Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Vamos então à leitura, que diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aleluia! Nós sabemos que existem dois tipos de vontade de Deus, né? A vontade permissiva, que é quando Ele permite. A gente vai lá, nós temos o livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas. Ele nos orienta através do seu Espírito Santo, Ele nos orienta através da sua palavra, através de bons conselhos, mas ainda assim, pelo livre-arbítrio, nós escolhemos fazer a coisa errada. Essa é a vontade permissiva de Deus. Ele permite. Se você quiser sair daqui e fazer algo de errado, por livre e espontânea vontade, mesmo ouvindo a palavra, mesmo lendo a Bíblia, mesmo tendo o Espírito Santo te orientando, se você ainda assim quiser, Ele não vai te impedir, mas estará sobre a sua vida a vontade permissiva dele. E há também a vontade perfeita de Deus, que é aquilo que Ele planejou para você. É quando você se submete debaixo da vontade dEle, do querer dEle, da palavra dEle, da direção dEle, e acontece o que Deus planejou para você antes mesmo de você nascer. Essa é a vontade perfeita de Deus para mim e para a sua vida. Então, no lendo este versículo, a palavra lhe diz: portanto, meus irmãos, por causa da misericórdia, da grande misericórdia divina, peço a vocês que vocês ofereçam completamente os vossos corpos. Essa palavra não está falando das emoções, do adorador, este texto específico aqui, esse primeiro. Não está falando da sua emoção, do seu espírito. Entregue o seu espírito como um sacrifício. Não, está falando do seu corpo. Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Esse teu corpinho aí, magrinho, gordinho, altinho, baixinho, esse corpo que o Senhor te deu, Ele diz aqui na sua palavra: entregue como sacrifício vivo. Um sacrifício, a gente sabe que ele é entregue para morrer, não é assim? Nós vemos lá no Antigo Testamento, todo sacrifício que era colocado no altar, ele morria, exceto Isaac, por uma situação específica de Deus. Mas todo sacrifício que ia para o altar era para morrer. Mas aqui o apóstolo está dizendo: entregue o seu corpo como um sacrifício vivo, um sacrifício que não morre fisicamente, mas que morre para este mundo ao qual o apóstolo está falando. É um sacrifício onde você vai morrer, não para este mundo literal. Você vai morrer para as suas vontades, para o seu querer, para os seus desejos. Você vai morrer muitas vezes até mesmo para as suas emoções, porque você não vai poder mais ser conduzidos ou extrapolar nas suas emoções, porque você agora é um sacrifício vivo. Alguém que está vivo, caminhando, produzindo, servindo, fazendo, falando, ajudando, porém morto, mas vivo para a vontade de Deus. Amém. Andando nesta terra como quem não faz parte dela, vivo nesta terra aos olhos dos homens, mas morto diante do pecado. Rogo-vos também que apresenteis o vosso corpo santo. Algumas traduções diz santo, outras diz dedicado ao serviço. Ele diz: apresenteis o vosso corpo. Literalmente esteja presente, de corpo presente, no serviço dedicado a Deus. Já pensou se todo mundo fosse só intercessor da obra de Deus? Não, eu sou intercessor, irmão, eu oro pela obra de Deus. E quem que ia fazer? Quem que ia cantar? Quem que ia pregar?
quem que ia consertar, quem que ia levar alguém, levar ceia para alguém, quem que ia ir num asilo levar uma adoção, se todos nós fôssemos somente intercessores da obra? Aqui a palavra nos diz: apresenteis o vosso corpo como dedicado ao serviço. E dedicado é dedicado, é com fazer as coisas para Deus com esmero, não sei se é essa palavra que diz, fazendo com amor, fazendo realmente como quem deseja fazer e agradar aquele a quem está servindo. Apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, como dedicado ao serviço de Deus e agradável a Deus. Por que ele termina agradável? Porque eu posso ser um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e murmurador. Eu posso ser um sacrifício vivo que está sempre praguejando, reclamando que não pode pecar. Puxa vida! Eu queria andar com umas roupas bem peladas, mas eu não posso, porque eu sou crente. Puxa vida! Eu queria tanto ir em tal lugar, mas eu não posso, porque eu sou um sacrifício vivo. Mas o Senhor nos diz que nós temos que ser um sacrifício vivo, dedicado a Deus e agradável ao Senhor. Para que quando Ele olhe o seu corpo, a sua vida nessa terra como um sacrifício, todo sacrifício tinha fogo, né? Quando queimar, quando o fogo de Deus passar por você, o cheiro que sobe, mano, não é cheiro de murmuração, de reclamação, não é cheiro de pecado, não é cheiro de angústia porque está fazendo a obra, não é cheiro de peso porque está servindo a Deus ou as pessoas, mas é um cheiro agradável, que Deus olha e nas suas narinas chega aquele cheiro suave. O meu filho está me servindo, amém, morrendo para este mundo de uma forma agradável. O Senhor, ele é muito específico nessa passagem. E aí ele segue dizendo, olha só, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Nós sempre dissemos, né, lá no livro de João, que Deus busca aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Mas olha o que diz aqui, que a verdadeira adoração vem de um sacrifício vivo, de alguém que é dedicado ao serviço do Senhor, e isso é agradável diante de Deus. Amém. E isso é o verdadeiro culto racional, como diz a sua palavra. Deixa eu ver aqui na minha versão, que diz assim, na outra versão: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É entender o que você está fazendo, não ser movido por emoções, porque as suas emoções já morreram, porque agora você é um sacrifício vivo. As suas vontades morreram. Eu não estou a fim de fazer, eu não estou a fim de ir, eu quero ficar em casa, eu não quero fazer isso, eu não gosto disso, mas eu entendo com o meu intelecto que eu preciso fazer. Porque eu escolhi me dedicar a Deus, eu escolhi servir a Deus, e eu entendo que para mim levar a Deus uma verdadeira adoração, eu preciso ter um culto racional ao Senhor. Eu não posso ser um cristão que age pelas emoções, por arrepios e por sensações, mas eu preciso apresentar a Deus um culto racional. Amém. Cansado, doente, vai tudo bem, não vai tudo bem, estou sozinho, estou acompanhado, mas eu entendo que eu preciso levar a Deus um culto racional, uma verdadeira adoração. E ele segue dizendo, para que isso? Para que a gente apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu lembrava da Lolo enquanto eu fazia a mensagem, aquela musiquinha que eu cantava com ela. Boa, perfeita e agradável. Deixa eu ler aqui para nós. Boa, perfeita e agradável. Vamos ver as traduções. Olha que interessante. Boa, algo que é bom, corresponde plenamente ao que é exigido. A vontade de Deus para você e para mim, ela corresponde plenamente ao que é exigido, desejado ou esperado quanto à sua natureza, adequação, função e eficácia de funcionamento. A vontade de Deus, ela é plenamente eficaz sobre a sua vida. E ela também é perfeita. Perfeito é algo que não há defeito, que se destaca por ser notável. A vontade de Deus, ela se destaca sobre as nossas vidas porque ela é perfeita e notável. E ela também é agradável. Agradável quer dizer que transmite prazer, deleite, é prazeroso, que demonstra delicadeza, que demonstra cordialidade.
A vontade de Deus para a sua vida, ela é agradável, ela transmite prazer e deleite. Amém. Olha a coisa mais linda. Tradução daquilo que Deus diz como a sua vontade para nós. Mas aí nós vamos olhar para a nossa vida muitas vezes. E parece que essa boa, perfeita e agradável vontade nem sempre se cumpre nos nossos projetos e nos nossos planos, não é assim? Você se dedica a Deus, morre para Ele como um sacrifício vivo, você oferece a Ele uma adoração racional, você está aqui talvez cansado, cheio de problemas, mas você está aqui cultuando a Deus, e parece que essa vontade perfeita e agradável, muitas vezes não se concretiza em sua vida. Às vezes dá do irmão, porque a gente não sabe da história dele, mas parece que na nossa não acontece. Mas nós vemos que Jesus nos ensinou em Mateus 6, livro de Mateus, capítulo 6, vamos ver o que diz lá. Mateus capítulo 6, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus disse isso na sua oração, mesmo ele sabendo de Isaías 53. Mesmo ele sabendo de Isaías 53, onde diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus, quando disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele sabia que lá atrás, antes dele nascer, já tinha sido dita essa palavra: todavia agradou ao Senhor moê-lo. Essa palavra moê-lo, eu tive um pouquinho de noção quando eu assisti o filme A Paixão de Cristo. Eu me lembro que eu fiquei impactada, e esse texto ganhou vida para mim. Agradou ao Senhor moê-lo. Moê-lo, não passar pelas nossas lutas que nós passamos, mas moê-lo, por mim e por você que não merecíamos o que ele passou. Mas ainda assim, Jesus disse para Deus: seja feita a tua vontade. Quando ele estava no Getsemane, em angústia, na sua humanidade, ele até disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus sabia que a vontade de Deus era perfeita, agradável, mesmo trazendo as dores sobre ele. Ele tinha esse entendimento. Por isso ele pôde expressar claramente: seja feita a tua vontade e não a minha. Nós lembramos do sofrimento de José. José é uma história muito conhecida. Mas José, ele viveu uma vida muito regalada, muito boa até os seus 17 anos, e de repente a vida dele vira do avesso. E ele sai de filho preferido, filho mimado, para ser escravo, longe da sua família, longe da sua terra, longe do seu Deus, não, longe dos seus ensinos, de tudo aquilo que ele aprendeu. Ele levou consigo a sua fé, mas ele estava longe da sua cultura, longe dos seus. E ele viveu uma vida de sofrimento, José. Sofrimento como escravo, servindo a homens que serviam a deuses. Mas ainda assim, nós vemos toda a história de José e nós vemos o quanto a vontade de Deus estava estabelecida sobre aquele homem. Que lá no final, nós lemos ainda no livro de Gênesis, que diz assim, Gênesis 45... O próprio José, que passou por tudo que passou, ele expressou lá no finzinho da história, ele diz assim, Gênesis 45, assim, não fostes vós que me enviaste para cá. Olha o que ele disse para os seus irmãos que o venderam como escravos. Muitas vezes nós recebemos a traição de uma pessoa, a gente morre, e a gente já acha que Deus não nos ama mais, que Deus não está vendo essa justiça que nós estamos passando. José foi vendido por todos os seus irmãos, e ele disse: não foram vocês que me venderam, que me mandaram para cá, mas sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador da terra do Egito. José passou por todas aquelas dores, ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu a vontade boa, perfeita e agradável de Deus sobre a vida dele, com um grande propósito de salvar toda a nação dele, toda a geração, todos os descendentes dele, inclusive o seu pai que ele estava vindo. Deus permitiu tudo aquilo acontecer como uma vontade perfeita, no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento. E José entendeu lá no final da sua vida, quando estava prestes a ser estabelecido todos os planos de
Deus, ele entendeu, não foram vocês que me trouxeram para cá, mas foi o Deus a quem eu sirvo. O Deus que eu confio, que permitiu eu passar por tudo isso, esteve comigo este tempo todo e tem me honrado até aqui. Mesmo eu tendo sido escravo até pouco tempo atrás. Nós vemos também no livro de Êxodo. Vamos ver no livro de Êxodo. Êxodo 19, que diz assim, olha só o que diz esse texto. Disse o Senhor a Moisés, 19:9, virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. O Senhor disse a Moisés, vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, escute, houve trovões, raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. 17. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. 18. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Deus naquele momento estava prestes a entregar os 10 mandamentos para o seu povo de Israel. Os 10 mandamentos, vamos dizer assim resumidamente, a vontade de Deus para o povo, a vontade de Deus para nós, porque até hoje nós temos por base de vida os 10 mandamentos. Resumido lá no Novo Testamento em 2, mas tudo baseado nos 10 mandamentos. Esse povo tinha acabado de presenciar as 10 pragas. Eles tinham acabado de ver a desgraça que foi o povo do Egito. Eles estavam protegidos, mas eles viram o poder de Deus. E quando eles se depararam com Deus trazendo a sua vontade, Deus disse, traz o povo para cá que eu vou falar. Traz o povo para cá que eles vão ver o que eu quero agora. Qual é a minha vontade? E quando eles se depararam com o monte fumegando, o monte tremendo, quando eles viram fumaça e fogo e som de trombeta, todos os sentidos deles foram aguçados, eles tremeram de medo. Eles tiveram medo, mas era Deus. Era Deus que estava ali. Era o Deus deles que disse, venham, que eu quero falar com vocês. Eu quero que vocês ouçam. Eu vou colocar agora a minha vontade para vocês, a direção que eu vou dar para o povo. E eles chegaram diante daquele monte e não suportaram. Eles tiveram medo quando Deus veio apresentar a sua boa, perfeita e agradável vontade para o povo. Se hoje o Senhor viesse da mesma forma, seria um terremoto em Cachoeirinha e nós também ficaríamos apavorados. Mesmo sendo a presença do nosso Deus, trazendo a vontade dele para nós. Deus, tem misericórdia. Os discípulos também passaram por isso. A vontade de Deus para as nossas vidas, muitas vezes, ela vem de uma forma que nós não esperamos. Quando a gente fala que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, a gente sempre imagina assim, um ministério poderoso, abençoado, que a gente prospere. Ah, Deus, que a tua vontade se cumpra na minha vida, Senhor. Que eu floresça, que tudo flua, que as pessoas te vejam em mim, Senhor. Que aonde eu botar a minha mão, ali prospere. Que aonde eu botar a planta do meu pé, ali eu tome posse. Nós romantizamos a vontade de Deus para a nossa vida. Eu me lembro que uma época em que aconteceu algo com a minha família, que eu não entendia, eu cantava aquela música da Lívia que dizia, existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. E eu cantava chorando, porque a vontade de Deus para aquele momento da minha vida era terrível. Era terrível. Eu não compreendia o que Deus estava fazendo, mas eu sabia que Ele estava no controle.
Eu sabia que Ele estava na direção da minha vida porque eu era um sacrifício vivo para Ele. Eu estava me oferecendo como um sacrifício vivo. Amém. E eu pude entender que apesar de eu não entender, era a vontade de Deus para a minha vida, para aquele tempo. Talvez você esteja passando por uma situação confusa na sua vida. Uma situação em que você não planejou, algo que de repente a sua vida virou. Alguma área da sua vida, talvez simplesmente ela ficou transtornada. E você talvez cogite circunstâncias externas. Isso aconteceu por causa disso? Não, mas isso aqui foi por causa de fulano. Não, isso aqui foi por causa de tal coisa. Mas a vontade de Deus, para aquele que está debaixo do seu domínio, para aquele que se sujeita ao seu querer, para aquele que aceita a sua palavra, a vontade dele, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que a gente não entenda, nós falávamos na célula essa semana que tem coisas que a gente nunca vai entender. E Deus não tem obrigação nenhuma de explicar de tudo que acontece na nossa vida. Não, irmão, um dia tu vai entender. Talvez a gente não vai entender nunca algumas coisas. Eu ainda disse, lá na glória eu também nem quero saber mais. E já passou tudo. Mas muitas vezes sim, o sofrimento que nós estamos passando não é consequência do seu pecado. Não é porque armaram para você. Não é porque o mundo está contra você. É porque Deus está permitindo a sua boa, perfeita e agradável vontade na sua vida. E isso é maravilhoso. Já pensou se a vontade de Deus não se cumprisse sobre a vida de Jesus? O que seria de nós? Se Ele não suportasse aquela boa, perfeita e agradável, dolorida vontade de Deus sobre Ele, o que seria de mim e de você? Agora você já parou para pensar, se você não aceita a boa, perfeita e agradável e dolorida vontade de Deus na sua vida, o que será dos seus filhos? Você já pensou para parar nisso? Se eu tivesse chutado o balde quando a vontade de Deus veio sobre a minha vida sem eu entender, o que será que teria acontecido com meus filhos? O que será que teria acontecido com as pessoas que estavam olhando para mim, e haviam várias olhando para mim naquele momento, esperando para ver como eu ia agir? Havia uma galera, gente, vocês não têm noção, envolvia o meu filho, a escola inteira, os professores todos estavam de olho na nossa família, porque todos sabiam que nós éramos cristãos. Foi quando nosso filho perdeu a memória. Todos os coleguinhas dele, toda a escola, a direção, família, a igreja, os jovens que nós cuidávamos, todos estavam olhando para a nossa família, esperando para ver como nós iríamos agir naquilo que para nós era a vontade de Deus. Para alguns eles não entendiam nada, mas nós sabíamos que nós estávamos dentro da vontade de Deus. Se Jesus não tivesse aceitado, nós teríamos perdido todo o nosso plano de salvação. Se você não entender os planos de Deus para a sua vida, mesmo doendo, mesmo difícil, mesmo demorado, você pode botar muitas almas no inferno. Você pode atrapalhar ou até mesmo impedir muitas grandes obras de Deus na vida de outras pessoas, muitas coisas que floresceriam através da sua atitude, do seu comportamento, podem se perder se você não entender a vontade perfeita de Deus para a sua vida, mesmo no meio da dor. Os discípulos, vamos ler Mateus capítulo 8, 23, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Deus estava naquele barco. Jesus estava naquele barco. Vai dizer que não era vontade dele que aquela tempestade acontecesse? O próprio Jesus estava no barco. Mas a tempestade aconteceu. As ondas batiam naquele barco a ponto deles acharem: vamos morrer. Quantas vezes você foi para o seu quarto orar e dizer: Jesus, eu vou morrer com essa dor que está aqui dentro de mim? E a gente chora que nem criança no nosso quarto, dizendo: Senhor, até quando? Mas Jesus está no barco. É a vontade dele que está acontecendo. E chega um momento em que ele diz: deu, para onda, para vento, para barco, para. Em Mateus também 14, 24 diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas novamente, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu
dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, gritando de medo. E aí a vontade de Deus está acontecendo na nossa vida. A gente está lá sendo chacoalhado para cá, chacoalhado para lá, como aquela árvore que, né, vai até lá embaixo, se levanta de novo, o vento sopra, as dificuldades da vida. Quando Jesus diz: estou chegando, bate o pavor em nós. A gente já está assustado com as dificuldades da vida, e o Senhor vem no meio da tempestade, no meio a gente já não consegue mais enxergar, porque a nossa mente diz que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, ela é romântica. A gente não imagina a vontade de Deus sobre nós no meio da tempestade, no meio da turbulência. A gente espera essa vontade perfeita quando a gente tem a vitória. Ganhei, venci, passei pela tempestade, passei pelo vale da sombra da morte. Oh, Deus está comigo. Mas o Senhor está conosco. Foi ministrado aqui no louvor. Ele segura na nossa mão e Ele está conosco em todo o tempo, mesmo no meio dessa tempestade, porque é a vontade dEle. Amém. É a vontade dEle. Ontem foi pregado aqui sobre o caminho de Emaús. Eu não estava, cadê a Bibi? Eu não estava aí, não sei qual foi o centro da mensagem. Foi benção? Foi benção, acreditei, certeza que foi benção. Mas no caminho de Emaús, os discípulos estavam de luto. De luto, os dois caminhando, indo, né, a caminho de Emaús. De luto porque o mestre, o Salvador, aqueles que eles seguiam, morreu. E eles perguntaram para o próprio Jesus: você não sabe o que está acontecendo na cidade? Jesus disse: não sei. Eles estavam no meio do desânimo, eles estavam com medo, não sabiam o que ia acontecer, eles estavam com dúvidas, porque aquele que era o Salvador deles havia morrido. Estavam inseguros, com medo, com dúvida, desnorteados. Mas nesses 3 dias, eles estavam na plena, perfeita vontade de Deus. Era necessário que Jesus morresse, que eles passassem pelo luto, que eles sentissem medo. Era necessário que os discípulos se dispersassem, se escondessem. Era necessário, não tem como uma pessoa passar por um luto sem sofrer. Eles estavam de luto porque o mestre, o Salvador deles havia morrido. Não tinha como Jesus morrer e dizer: não, eu vou morrer, mas vocês não vão ter luto, não vão sofrer, não vão nada, até daqui a pouco eu volto. Eles estavam dentro do natural, estavam de luto. O nosso mestre morreu. Para eles isso já não era mais a vontade perfeita. A vontade perfeita era que Jesus fizesse uma revolução, tomasse o império e pronto, e agora eles iam governar. Mas a vontade perfeita de Deus era essa: que Jesus padecesse, todos os seguidores sofreriam, fugiriam, iam ficar confusos, com medo, inseguros. Mas ao 3º dia eles iam entender essa vontade de Deus, e a alegria viria novamente, a esperança voltaria novamente, porque a vontade de Deus, ela sempre vem acompanhada de esperança. Se você está lutando em alguma área da sua vida e você não tem esperança, você precisa rever o seu coração. Se você vai conversar com alguém sobre alguma circunstância da sua vida e você diz que você próprio acha que não tem mais jeito, você precisa rever o seu coração, porque aonde há a vontade de Deus para a sua vida, ela vem com a esperança que Ele nos concede. Mas quando este momento chega, que nós passamos por esta vontade, eu digo que é um caos santo. Um caos é quando as coisas estão em desordem, está fora do lugar. E às vezes a nossa vida, as coisas estão fora do lugar. Às vezes nossas emoções estão fora do lugar, a família está fora do lugar, as finanças estão fora do lugar, o ministério parece estar fora do lugar, parece que as coisas não andam. Quando as coisas estão fora do lugar, quando há esse caos santo na sua vida, porque Deus está fazendo alguma coisa, vem neste momento a dúvida: será mesmo? Será que é Deus que está fazendo isso ou será que é o inimigo? Às vezes a gente se pergunta, né? Será que é Deus que está fazendo isso ou será que eu fiz alguma coisa de errado? Vem um medo: será que eu vou vencer? Quanto tempo será que vai durar isso? Será que eu vou me levantar dessa lambada que eu estou levando? Vem também a ansiedade. E nessas 3 circunstâncias muitos caem. Muitos caem no medo, muitos caem na ansiedade e muitos caem na dúvida. Deixam de crer em Deus?
Começam a buscar os seus próprios recursos para resolver os seus próprios problemas. Muitos deixam de ter paz, deixam de confiar em Deus porque estão com os olhos na circunstância. Não, eu orei e não aconteceu. Deus não me ouviu. Essa tempestade, essa dor que eu estou passando, não pode ser Deus. Porque se Deus estivesse cuidando de mim, Ele teria feito diferente. Não é assim que muitas vezes pensamos? Não, se Deus estivesse comigo, não teria acontecido isso. Mas isso é o que o diabo diz na nossa mente. O Espírito Santo não fala conosco dessa forma, porque ele sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O Espírito que habita em você, que fala com você, ele sabe o que Deus está fazendo. Por isso que ele vem com tantas memórias, com tantas palavras. Por isso que o Espírito Santo vem com tantas lembranças do que Deus já fez na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Por isso que o Espírito Santo vem nos motivando, nos animando, porque Ele sabe dos bons planos de Deus para mim e para a sua vida. E quando nós sentimos medo, quando nós sentimos insegurança, que tudo faz parte da nossa humanidade, Jesus sentiu angústia. Nós também sentiremos muitas vezes, mas a gente sente, ora e logo passa. Sente, ora e logo passa. Assim a gente vai indo com o Senhor. Quando nós sentimos essa insegurança, nós vamos lá para Salmo 55, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Pode ser o teu versículo, né, irmão Juarez? De manhã ouves a minha oração. Ele sempre diz para nós que ele levanta 6 horas da manhã e vai orar e falar com o Senhor no alçapão que ele tem lá, que ele enxerga o céu. De manhã, Senhor, tu ouve a minha oração. No meio da angústia, no meio do clamor, o que a gente vai fazer? Você está no meio do caos santo. Não tem como fugir. Para onde iremos nós? Eu costumo dizer que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha uma porta, aí o bicho pega. Se Ele fechou a porta, se na sua vida Ele impediu algo, irmão, não adianta espernear. Não adianta tu querer dizer, não vou mais no culto, não vou mais fazer a obra, não vou mais dizimar, não vou mais ofertar, não sirvo mais, não adianta. Se o Senhor está trabalhando na sua vida, se Ele está permitindo esse caos santo acontecer, é porque Ele está fazendo a sua vontade acontecer na sua vida. Nós muitas vezes precisamos ser quebrados. Diz lá que naquele texto do oleiro, acho que eu não salvei o texto aqui, diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E o que ele fez? Fez outro vaso, daqueles mesmos pedaços quebrados. E quebrou na mão de quem? Na mão do oleiro. O vaso não caiu no chão. Ninguém atirou uma pedrinha com uma funda no vaso. O Senhor, o oleiro, estava com as mãos no vaso e o vaso se quebrou. E o que ele fez? Refez o vaso. Se o vaso pudesse falar, ele ia dizer, ai que dor. Como nós muitas vezes. Se o vaso pudesse falar, ele ia dizer, me tira daqui. Deixa o quebradinho. Mas o Senhor, Ele tem planos e propósitos para a nossa vida. E as dores vêm para nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. Assim como o seu irmão, ao outro, é isso, né? As dores vêm para nos melhorar. As dificuldades da vida vêm para fazer a gente crescer, para a gente amadurecer e aprofundar as raízes. Senão qualquer vento que vem sobre a sua vida, você logo embarca e a raiz já levanta e ninguém mais consegue te plantar. Salmo 56, versículo 3 diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém. Com medo, eu estou, Senhor, morrendo de medo. Eu estou com medo, Senhor. Eu não sei o que está para acontecer. Eu não sei o que vai ser da minha família, eu não sei o que vai ser da minha saúde, eu não sei o que vai ser da minha vida. E neste momento, o que a gente mais ouve dizer, eu não sei o que vai ser do país. Mas eu sei, Senhor, que quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro no meio deste caos santo que a gente vive. Ou você acha que a nação não está no controle de Deus? Ou você acha que tudo que está acontecendo, Deus não está com os seus olhos sobre o Brasil, não está com os olhos dele sobre a política, sim,
sobre o reino do Brasil. Antigamente eram os reis, hoje são os governadores, os presidentes. Os olhos de Deus estão sim sobre a nossa nação, e nós faremos menção do Senhor. Nós vamos passar por tudo isso, crendo que esta sim é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o Brasil, para a sua igreja e para mim e para você no individual. Deus fará grandes coisas no meio deste caos santo que nós podemos estar vivendo. E o Senhor diz assim, para aquele que tem medo, no livro de Mateus, capítulo 10, 31, para você que tem medo em relação às suas finanças, ele diz assim: portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Amém. Você vale mais, irmão. Você não vai morrer de fome, você não vai andar nu pela rua, você não vai morar na rua. Quando você estiver com seu carro estragado, alguém vai te dar uma carona. Quando você precisar de um emprego, alguma porta vai se abrir. O Senhor, Ele cuida de nós. Só que algumas vezes a vontade dEle para trabalhar em nós é que a gente fique um tempo no mínimo. Não é assim? Andando no mínimo. Quando o carro anda no mínimo, a gente está sempre ligado, né? Está no mínimo, está no mínimo. E nós, como cristãos, também, quando nós estamos no mínimo financeiro, a gente também está sempre, ó Senhor, a gente está sempre clamando a Deus porque a gente está no mínimo e a gente precisa subir esse nível. Mas não tenha medo, porque você vale muito mais do que os pardais. Amém. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22, para quando você se sente fraco, o Senhor diz assim: não tenha medo deles, o Senhor, Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Então, às vezes você olha para você mesmo e julga o resultado da sua batalha por você, não é assim? Porque eu estou sem força, porque eu não vou aguentar, porque eu não consigo, porque eu nunca passei por isso. Mas não é você que está lutando, é o teu Deus que luta por você. Se é Ele que luta por mim e por você, a nossa vitória é certa, mesmo quando a gente sente medo. No livro de Êxodo, capítulo 20, lá quando o Senhor já disse todos os 10 mandamentos, o povo estava apavorado lá atrás, antes mesmo de Deus falar, com aquela fumaçaiada, aquela fogaiada caindo, e eles apavorados com a presença de Deus. O Deus deles estava lá e eles apavorados. E Êxodo 20 diz assim, capítulo 20, versículo 20, Moisés dizendo ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecado. Tudo aquilo naquele monte, um monte tremendo. Eu fico imaginando, gente, que terrível cena realmente deve ter sido. O Monte Sinai, que eu acho que não era um dos menores, devia ser um dos maiores da região, né, pessoal? O Monte Sinai fumegando, tremendo, um som de trombeta que cada vez ficava mais forte, fogo, e eles lá: não, Moisés, fala tu com Deus que a gente só obedece. Medo da presença de Deus chacoalhando aquele monte. Eles sentiram medo e Moisés disse: não tenham medo, Deus veio para prová-los e para que isso faça com que vocês tenham temor desse poder, dessa grandeza dele, e que vocês não pequem, e que esse medo evite vocês de pecarem. Também diz assim na guerra, em Mateus 24, versículo 6: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário, Jesus dizendo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É necessário que tais coisas aconteçam. Estamos falando neste versículo especificamente em guerras, mas é necessário que muitas coisas aconteçam na minha e na sua vida, para que a gente não se desvie, para que a gente não caia de vez no pecado, para que a gente não caia de vez na falta de fé. É preciso. Nós temos que concordar que quando o estreito fica mais estreito, a gente busca mais a Deus, não é assim? Quando aperta, quando entram espinhos no caminho, a gente ora mais, busca mais, se une mais, a gente suporta mais muitas coisas, porque ficou mais difícil. E muitas vezes é necessário que o caos santo aconteça na minha e na sua vida, para que a gente tenha o temor de não pecar. Em Samuel, 1 Samuel capítulo 12, versículo 20, Samuel falando sobre o arrependimento. Ele disse assim: respondeu Samuel: não tenham medo,
Olha quanta motivação para mim e para você. Não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor. Antes sirvam o Senhor de todo o coração. Amém. Se você falhou, se você reclamou, murmurou, se você pecou, não importa o que você fez, a palavra diz: não tenham medo. Agora conserte sua vida e siga fazendo aquilo que é certo. Recomece. Não tenham medo de Deus. Deus não é carrasco. Ele é Pai. Ele é o Rei do nosso coração. Nós fomos adotados por Ele. Você está em falha. Você está se sentindo fraco. Você está se sentindo temeroso. Você está sentindo que está com falta de fé. Então você não tenha medo. Mas confie no Senhor. Volte-se a Ele. Porque o Senhor é bondoso. Confie no Senhor. Mas não confunda. Deus amado. Não confunda o caos santo de Deus. Não confunda aquilo que Deus faz nas nossas vidas com o pecado. Não esteja vivendo consequências do pecado na sua vida e dizendo: é Deus, é Deus. Não viva você uma vida de murmuração e queixa, colhendo os frutos do murmurador, colhendo os frutos do infiel, colhendo os frutos do ingrato, seja lá o que for. Não confunda os frutos do pecado com o caos santo de Deus na sua vida. O caos santo de Deus, ele tem paz, ele tem esperança, ele tem honra. Porque mesmo quando Deus permite tribulações grandes na nossa vida, para nos provar, para nos ensinar, para a gente amadurecer, Ele sempre nos honra. E no pecado você nunca será honrado por Deus. Mas na tribulação que Ele permite sobre a minha e a sua vida, Ele vem com honra, mesmo no meio. Você pode estar no centro do furacão acontecendo. Você sempre tem a esperança e a honra da parte de Deus. Amém. Não confunda, não confunda. Uma coisa é provação, outra coisa é tentação. Em Neemias, o livro de Neemias conta a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias voltou para Jerusalém com uma comitiva, com muitos recursos, para reconstruir os muros. Era boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para aquela época, para aquele homem e para aquele povo. Mas pensa numa galera que foi trabalhar, servir a Deus, trabalhar mesmo, aqui ó, carregar pedra, servir a Deus e ser perseguida. Queriam matar de todo o plano Neemias e os seus auxiliares e a família de todos eles. Havia planos para destruir esses obreiros e esses líderes que estavam lá conduzindo esses obreiros. Havia perseguição, havia calúnia, havia mentiras. Eles tinham que trabalhar o tempo todo, enquanto uns trabalhavam, os outros vigiavam. Eles tinham que trabalhar com uma espada na mão e com material de trabalho na outra, sempre atentos ao som do líder, porque quando o líder suava a trombeta, havia perigo de ataque. Eles estavam na perfeita vontade de Deus, no meio de tudo isso que eles estavam passando. Mas o capítulo 4, versículo 14, diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Eles estavam dentro da vontade de Deus, eles tinham certeza que Deus estava conduzindo eles para a reconstrução dos muros. E ele disse: não tenham medo, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Grande e temível. É o Deus que permite todo esse caos. E lutem. Ele disse: lutem. Naquela época era lutar de espada mesmo, irmãos. Era se precisar matar o oponente, era para fazer isso. Mas hoje as nossas armas, elas são espirituais. Então a palavra diz: lutem. Lutem pelos seus filhos, lutem por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem. Está no meio do caos, está no meio da dificuldade, luta, irmão. Não te entrega, porque vai passar, a provação vai passar.
passar, a dificuldade vai passar e você vai ter que chegar no final de pé. Você vai ter que chegar no final vencedor, porque Jesus te fez mais do que vencedor. Nós vamos passar sim, ninguém vai ser livre disso. Se você talvez é mais jovem, se converteu há pouco tempo, talvez não tenha passado ainda. Mas todos que já estão numa caminhada com o Senhor já passaram por isso. E talvez você esteja dentro de um caos nessa noite. Talvez você olhe para a sua vida ou para alguma área da sua vida e você pensa, está tudo fora do lugar. Está tudo errado. E nessa noite o Senhor está dizendo para você, luta. Luta porque você vai vencer. Não tenha medo. Luta pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos. Luta por aquilo que é teu. Quando ele diz aqui, lute por suas casas, ele está dizendo, lute pelo que é seu. Porque tudo que está dentro da sua casa é seu. Lute, não desanime, não pare no meio do caminho. Não é porque a circunstância ficou difícil, não é porque uma coisa aqui ou outra ali deu errado, que você vai entregar a sua fé, vai entregar a sua família, vai entregar o seu ministério, a sua vida financeira, vai entregar a sua vida amorosa. Mas a palavra diz, lutem, lutem, porque a vitória era certa. Se esses homens tivessem desistido na metade dos muros, na metade da construção, eles não teriam tido a vitória que tiveram. Eles talvez não estariam registrados como estão aqui no livro de Neemias, mas eles foram até o fim firmes no propósito de que eles sabiam o Deus que eles estavam servindo. Aleluia. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar por pessoas dois tipos de pessoas. Talvez você esteja dentro do caos nessa noite. Talvez você esteja vivendo alguma área da sua